Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fonte que tenta resolver um dos maiores dramas de quem está começando a programar. O livro Pense em Python, de Allen B. Downey. E o subtítulo dele já entrega o ouro, né? Pense como um cientista da computação. Bom, vamos começar por aqui. É uma sensação que muita gente conhece, né? Você pega um livro de programação, começa a ler, tudo parece fazer sentido e de repente, pá, a coisa desanda. O autor chama isso de efeito alçapão. É uma experiência super frustrante e é o que faz um monte de gente simplesmente desistir no meio do caminho. Então, esse é o problema central que a abordagem desse livro quer evitar. O tal do efeito alçapão é aquele momento exato em que a complexidade dispara, sabe? Aumenta tão rápido que aquela base que parecia sólida, de repente parece areia, e o aprendizado vira uma verdadeira batalha. Mas e se existisse um outro jeito? Um caminho diferente? É exatamente isso que Pense em Python se propõe a ser. Um guia, um método de aprender que foi pensado para desviar desse alçapão. Porque o foco não é só na linguagem, mas em como a gente pensa. Isso leva a gente direto para o coração da filosofia do livro. O objetivo aqui não é só decorar os comandos do Python. Não. O objetivo de verdade, o que está por trás de tudo, é aprender um jeito novo e muito mais poderoso de pensar. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, o autor define esse jeito de pensar como uma mistura. É como se a gente pegasse as melhores partes da matemática, da engenharia e da ciência. É usar a lógica afiada da matemática, a capacidade de construir coisas que a engenharia tem e aquela habilidade de observar, de testar hipóteses que é a base da ciência. No fim das contas, o ponto crucial é este aqui. Programar é, antes de mais nada, uma baita oportunidade para treinar a nossa capacidade de resolver problemas. É sobre aprender a enxergar um desafio, formular ele direitinho, pensar de um jeito criativo nas soluções e, claro, conseguir expressar essa solução de um jeito que funcione, de forma clara e precisa. Certo, a ideia é ótima, mas como é que o livro consegue construir essa habilidade sem deixar a gente cair no tal alçapão? A resposta é genial pela simplicidade. Começar pelo básico do básico, com os blocos de construção que são bem simples mesmo. Olha, pode parecer mentira, mas quase todos os programas que existem, por mais complexos que sejam, são feitos com base nessas 5 coisinhas aí. Entrada de dados, saída de dados, matemática básica, checar uma condição e repetir uma ação. Programar, então, vira o quê? A arte de quebrar um problemão gigante em pedacinhos cada vez menores até chegar num ponto em que dá para resolver com esses comandos aí. Tira bastante do mistério da coisa, né? O primeiríssimo bloco de montar é a variável, e a melhor forma de pensar nela é a mais simples possível. Imagina que uma variável é só um nome, uma etiqueta que a gente cola num valor para poder usar ele depois. Como está aqui na imagem, uma etiqueta numa caixa. Só isso, sem complicação. E a partir daí, a gente começa a combinar os blocos. Depois de ter as instruções básicas, a gente organiza elas em funções. Pensa numa mini receita de bolo que ganha um nome. E como o diagrama mostra, uma função pode chamar outra, e assim a gente vai construindo programas super complexos a partir de pedaços simples que podem ser reutilizados. Agora, uma das ideias mais poderosas do livro é a que muda completamente a nossa relação com os erros. Em vez de ver um erro como uma falha, um fracasso, a proposta é encarar ele como uma pista. O processo de achar e corrigir esses erros, que a gente chama de depuração, é apresentado como uma habilidade essencial. E o legal é que esses erros não são monstros aleatórios, sabe? Eles têm categorias. Tem o erro de sintaxe, que é tipo um erro de português no código. Tem o erro de tempo de execução, que acontece quando o programa já está rodando. E tem o erro semântico, que é o mais traiçoeiro. O programa roda sem travar, mas ele faz a coisa errada. Entender isso já deixa o processo bem menos assustador. E para reforçar essa ideia, o autor cita ninguém menos que Sherlock Holmes. A depuração vira um trabalho de detetive, um desafio intelectual super interessante. Os erros são as pistas e o trabalho é usar a lógica para deduzir o que de fato aconteceu ali. No fim, a gente percebe que a mensagem vai muito, mas muito além de escrever código. As habilidades que se desenvolvem nesse processo, elas são universais. E aqui está o verdadeiro tesouro disso tudo. Formular problemas, pensar de um jeito criativo, comunicar ideias, quebrar tarefas gigantes em pedaços pequenos e encontrar e corrigir erros de um jeito metódico. Fala sério, são competências que servem para absolutamente qualquer área da vida, né?
Então, a grande sacada desta análise toda é que aprender a pensar como um cientista da computação é, na verdade, adquirir um modelo mental superpoderoso. Um jeito de pensar que pode ser aplicado a qualquer desafio, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Com esse novo jeito de encarar as coisas, com essa ferramenta de quebrar grandes desafios em pequenas partes, fáceis de gerenciar, que problema seria o primeiro a ser resolvido?